Abra sua Bíblia, Atos, capítulo de número 2, versículos de número 37, versículo 6. O título da mensagem é As Primeiras Conversões. Vamos encontrar? Diz assim: ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? Uma pergunta. E ele disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então as pessoas aqui questionaram Pedro, falando assim: Pedro, nós estamos aqui ouvindo as suas palavras, ouvindo as suas pregações, e agora qual passo nós temos que dar após ouvir a palavra, ouvir as pregações? E Pedro ensinava ali a palavra de Deus, através do ministério deixado por Jesus Cristo, cumprindo ali a missão como apóstolo de Cristo e levando o Evangelho às pessoas. E quando ele ensinava as pregações, muita gente se perguntava: então qual agora é a etapa que nós temos que cumprir depois que nós ouvimos a palavra da verdade? E Pedro respondia: agora é o momento de vocês tomarem a última decisão. E que decisão era essa, pastor? O apóstolo Pedro estava falando, estava se referindo à decisão do batismo nas águas. E Pedro falava, pregava o Evangelho, ensinava a palavra, ensinava a verdade e levava as pessoas ali a querer a Jesus Cristo e passaram pelas águas. E ali as pessoas deveriam ser batizadas em nome de Jesus, para que houvesse o perdão dos pecados. Então, o ensinamento deixado por Jesus Cristo, deixado por João Batista, era o que as pessoas deveriam ser batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que houvesse perdão dos pecados. Então, ele falou: agora é o momento de tomar uma grande decisão na vida de vocês, é passar pelas águas do batismo, o reconhecimento e a aceitação de Jesus Cristo. Por isso que é muito importante orar, interceder e buscar a Deus pela nossa casa, pela nossa família. Porque mesmo que eles tenham reconhecido Jesus, eles precisam passar pelas águas. Porque o reconhecimento verdadeiro da missão de Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida se dá quando a pessoa decide batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque o batismo é o quê? É a pessoa abandonar o velho homem, a velha prática, a velha natureza e tomar a decisão para nascer de novo em Cristo quê? Em Cristo Jesus. E essa decisão é algo individual, que cada pessoa tem que tomar. E essa pessoa vai tomar essa decisão a partir do momento que ela abre o coração para a palavra de quem? De Deus. A partir do momento que ela estiver atenta e ela estiver seguindo as direções dadas por Cristo Jesus. Por isso que é muito importante a gente chegar com a palavra de Deus, com a sabedoria de Deus e levar Jesus para as pessoas da nossa casa. Isso é válido, deve ser pegado de Jesus tanto para os parentes que estão dentro da sua casa, mas aqueles também que estão longe. A gente não pode, nunca deve perder as oportunidades. A gente tem que aproveitar as oportunidades e anunciar o Evangelho, anunciar que Cristo morreu para perdão dos pecados, e através do sangue de Jesus, ali houve remissão dos pecados. Se a pessoa ali decidir abandonar o erro, abandonar o pecado, ela pode ter uma nova vida com Cristo, ela pode ter uma nova oportunidade, uma nova chance de começar uma vida totalmente transformada em
regenerada diante da presença de Deus. Então é muito importante se entregar a palavra. É muito importante se falar de Jesus. Até muitas vezes, muita gente vai ser chamado a se perguntar: ó, pastor, até a hora da minha casa, mas eu não estou vendo mudança e diferença. Então você ora, mas você precisa ter a ação. E qual que é a ação? A ação dentro de uma casa é se introduzir a palavra de Deus através dos seus comportamentos, é se introduzir a palavra de Deus através dos seus atos, através dos seus relacionamentos maternos, de irmandade, relacionamento conjugal, de mãe, no caso dos irmãos, paternidade, no caso dos irmãos de paternidade, no caso dos filhos, ali Deus, o amor dos pais, respeito, honra aos pais. De alguma forma, você tem que ir semeando Jesus dentro da sua casa. E não é comum falar que você vai ser ouvido, não é não, pastor? Muitas das vezes, as suas atitudes valem mais que palavras, os seus comportamentos, os seus atos, a sua forma de lidar com cada situação. Você bater na sua porta, que é a sua casa, você viver, conviver dentro do casamento, a criação dos seus filhos, a sua forma de lidar com os seus pais, com os seus irmãos, com a sogra, com o sogro, com o genro, com a nora, os seus comportamentos. Lembra-se de uma mulher amiga que chamava Ruth, e a forma dela de lidar com as pessoas da família dela era totalmente diferenciada. Tanto que quando ela teve a oportunidade de abandonar a sogra dela, que ela não abandonou, mesmo ela já não tem mais a vida dela ali, ainda continuou zelando pela casa dela como da família. Teve um comportamento de Ruth, ela dava honra à sogra dela, mesmo o esposo dela não estando mais vivo. Ela tinha uma honra, ela tinha um respeito à sogra dela. Ela estando longe da família dela, ela tratava a sogra dela como se fosse uma mãe para ela. Então, muitas das vezes, irmãos, comportamentos, as suas falas, a sua atitude, até os seus gestos, caras, outras, fazem todas as diferenças e podem ser mal interpretados dentro de casa ou até dentro da família. A sua forma de lidar, a sua forma de ensinar, até a sua forma de corrigir, pode fazer com que você, em vez de trazer a sua família para Jesus, você acabe passando. Então, por isso que é necessário muito orar, muito buscar pela família, estar ali na brecha da disposição, orando, intercedendo pela casa, intercedendo pelo casamento, mas mais do que isso, a oração. É necessário dar bom testemunho e cumprir a palavra diariamente, nos seus atos, nos seus comportamentos e na sua forma de lidar, para que a palavra de Deus vá sendo introduzida ao coração dos seus familiares, para que a pessoa entenda que viver para Jesus é algo diferente. Que viver para Jesus é viver uma vida dele, uma vida de oportunidade, uma vida de mudança. E viver para Jesus é viver uma nova vida, é perdão pelos pecados, é um fardo que leve, não é um fardo pesado, não é um fardo cheio de confusão, de discórdia, mas é um fardo de paz, de contentamento, aonde todo mundo quer estar bem na harmonia, quer estar bem ali em mesma fé, orando, falando junto, vir na casa junto. Tudo isso vai se dar através da sua forma de lidar, seus comportamentos, do jeito de falar. E é necessário, é preciso se falar de Jesus dentro de casa, se falar de Jesus, se pegar de Jesus de alguma forma dentro de casa, seja através das palavras, mas principalmente através das atitudes e comportamentos necessários. Por quê? A partir do momento que a pessoa entender quem é Jesus, que a pessoa entender a palavra de Deus, a partir do momento que a pessoa entender o que é servir a Deus, que é servir na presença de Deus, aí a pessoa vai nascer no coração dela o desejo pelo batismo nas águas. Vai nascer no coração dela o desejo por Jesus. Vai nascer no coração dela a vontade de servir a Deus. Vai nascer no coração dela a vontade de estar na casa de quem? De Deus. Aí quando ela tanto vê que Jesus mudou, transformou a sua casa, transformou a sua vida,
Aí ela vai falar: olha, ô mãe, ô pai, ô marido, ô esposa, ô filho, o que eu faço agora? Qual é a decisão que eu tenho que tomar? De tantas pessoas verem pregar lá, de tantas pessoas verem anunciar a verdade, ela se perguntava: olha, agora como eu faço que eu devo dar? Como agora eu tenho que agir? Como eu tenho que me comportar? Aí Pedro pregava a eles. O apóstolo Pedro pregava a eles e falava: olha, agora é o momento que vocês tomarem a decisão e mostrarem que vocês receberam Jesus na condição de Senhor e Salvador de suas vidas e passaram pelas águas do batismo. Essa é a decisão. Essa aqui é a decisão que todo ser humano, pisando nessa terra, precisa tomar. É essa decisão que vai nos encaminhar naquilo que a Bíblia diz que crer ou batizar será o quê? Então, essa é a decisão mais importante que a nossa vida precisa tomar. Aqueles que nós gostamos e consideramos que precisam tomar. Ainda mais nos tempos que nós temos vivido, onde a gente vê sinais claros da volta do Senhor Jesus Cristo. Sinais claros, né? As promessas e as palavras estão aqui se cumprindo. As profecias escritas na Bíblia estão aqui se cumprindo. Ainda mais nos tempos que nós estamos vivendo, tempos trabalhosos, onde as pessoas são mais amantes de si mesmas, e pouco querendo Deus, pouco querendo as Escrituras, pouco querendo uma mudança na minha geração. Ali que é tempo de se anunciar, de se pegar a palavra, de se falar de Jesus, de orar, de decidir, mas de alguma forma introduzir a presença de Deus na nossa vida. Não somente a oração, mas também a pregação, principalmente com os comportamentos, falas e atitudes. É muito primordial, muito necessário que se faça isso, para que as pessoas da nossa casa tomem a decisão e se decidam. Aí diz aí, continuando: e disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, quando eles fossem batizados, eles receberiam o dom do Espírito Santo. Aquelas pessoas seriam cheias do Espírito Santo. Mas quando eles e elas tomassem a decisão, e o importante é ser cheio do Espírito Santo, ser cheio da presença de Deus, é o Espírito Santo que convence o homem com a mulher, o pecado, a justiça e do juízo. O Espírito Santo nos faz discernir o que é certo e o que é errado, o que fazer e o que não fazer. Essa medida é dada para uma pessoa que recebe Jesus na condição de Senhor e Salvador da sua vida. Pois que a pessoa desce as águas do batismo, reconhece Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, aí é derramado sobre ela o Espírito Santo, assim como foi derramado sobre quem? Sobre Jesus, né? Que estava lá passando nas águas, João Batista, que batizava no Jordão. O Espírito Santo que desceu sobre Jesus. Aqui é a mesma forma, quando a pessoa se decide, a pessoa quer Deus, a pessoa quer falar, a pessoa quer viver para Jesus, ela reconheceu o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. O Espírito Santo também é derramado, missão sobre a vida dela, demorar. Aí ela vem buscar se encher a cada dia do Espírito Santo. Batismo do Espírito Santo vem após o nas águas, é muito importante, é muito necessário, para que a pessoa viva e viva na missão, para que a pessoa tenha e tenha sabedoria, para que a pessoa tenha e tenha comunhão verdadeira com Deus, para que a pessoa ande, não abandone a presença de Deus, mas para que ela viva lá, só tem que buscar, encher, o copo está vazio, tem que se encher de Deus, se encher do Espírito Santo. Depois que nós temos um mês só para buscar aquele Espírito Santo, para a gente ser cheio de paz, cheio de unção, cheio da presença de Deus, renovado, obviamente, realmente cheia da missão de Deus, cheia ali das vontades de Deus. A gente pensar mais nas coisas que são desse igual nas coisas terrenas. Muitas das vezes elas passam e até nos atrapalham, comunhão com Deus. Aí continua dizendo, diz assim as Sagradas Escrituras:
Porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos o quê? Filhos, e a todos que estão de longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, o quê? Chamar. Então Deus ali fala, nós temos uma promessa. A partir que nós tomamos o quê? A decisão, passamos pelas águas do batismo. A partir que nós entendemos que Jesus é o nosso único Senhor e suficiente na nossa vida, Salvador da nossa vida. Tem promessa para nós, mas tem promessa para também a nossa casa, para a nossa família, para a nossa descendência. Mas eles ou elas precisam o quê? Se decidir. Cada um, individualmente, tem que se decidir. Abandonar o pecado, largar as práticas erradas, vir para Deus, batizar nas águas e receber o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. E ali viver, segundo a palavra, viver a presença de Deus, buscando a cada dia essa caminhada, andando no caminho que é Jesus e sendo cheia do Espírito Santo. Cada pessoa da nossa família precisa tomar essa decisão. Por isso nós oramos, por isso nós estamos aqui, recebendo, fazendo corrente de oração, ensinando a palavra de Deus, para que a gente tenha forças para pregar Jesus, para que a gente tenha entendimento e sabedoria para levar Jesus à nossa família. E promessa a família tem, mas eles precisam o quê? Se diz, seus filhos, descendentes, gerações, tem a promessa. Mas eles precisam querer a promessa, eles precisam querer a palavra, eles precisam querer a comunhão com quem? Com Deus. Eles precisam querer estar na casa de Deus, eles precisam querer servir a quem? A Deus. Porque a salvação é individual. Cada um tem que se decidir, cada um tem que tomar a sua decisão por Cristo, pela palavra, por uma vida nova, regenerada, transformada, de estar com Deus, de querer a oração, de querer a Bíblia, de querer servir a Deus, de cumprir a chamada. Muitos são chamados, irmãos, por Deus, mas poucos escolhidos por quê? Porque na chamada de Deus, ou seja, quando Deus chama a pessoa, são poucos que aceitam o convite. Nem deve ser todo mundo que fosse chamar, aceitasse o convite e ficasse firme na casa de Deus. E deve ser todo mundo que fosse chamado, irmãos, recebesse Jesus na condição de Senhor e Salvador da sua vida, permanecesse firme ali com Deus. Muitos são chamados, mas eles precisam aceitar a chamada, para que eles se tornem escolhidos, eleitos, geração com a promessa que nós é a nossa casa, nós é a nossa descendência, nós é a nossa genealogia, servindo a Deus, adorando e servindo a Deus em todo tempo. Mas eles ou elas precisam decidir por Deus, abandonar o pecado, abandonar as práticas erradas e tomar a decisão por Jesus Cristo, para viver a palavra, para viver o reino de Deus, para viver a sua justiça, para viver o caminho que cada pessoa tem que tomar uma decisão de coração e receber Jesus na condição do Senhor e único Senhor e Salvador de sua vida. Continuando aí, diz assim: e com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração que perversa. Então, ele estava falando, as pessoas deveriam buscar Cristo, buscar a palavra, para você salvar a geração da perversidade. Então, naquele tempo, Pedro já considerava a geração perversa, imagina hoje, as coisas estão mais graves do que a gente pensa, Não parece que de hoje, depois para baixo, as coisas, E antes eram certas, parece ser erradas. Então, nós temos que nos salvar em essa geração. Nós temos que estar atento e concordar com o que a Bíblia ensina. Não abandonar o respeito por Deus. Pelo contrário, servir a Deus na santidade. Servir a Deus ali, de acordo com o que a Escritura ensina, não ser a favor aquilo que está fora da palavra de quem? De Deus. Mas ser uma pessoa que para a sua vida e segue
firme nisso, para a gente ser salvado, mesmo que haja tempestade, mesmo que o mundo esteja caminhando para tudo para fora da palavra, a gente precisa permanecer vivendo a Bíblia. A gente precisa permanecer cumprindo o que as Escrituras nos ensinam. A gente precisa permanecer vivendo a palavra de Deus, isso diariamente, na nossa mente, nos nossos comportamentos e principalmente nas nossas atitudes. A gente precisa salvar em minha geração, mesmo que haja perversidade, mesmo que o que esteja predominando seja a perversidade. A gente tem que fazer diferença, ser luz e ainda dominar as pessoas para Jesus e mostrar a elas ali a chance do arrependimento, do conselho, da nova vida que elas podem ter quando elas receberem Cristo Jesus na condição de seu coração. Amém, povo de Deus. Vamos agora a palavra de Deus, em nome de Jesus. Guarda no seu coração esse ensinamento, que nós estejamos atentos, aos sinais claros